E aí, pessoal? Tudo bem. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, com certeza, todo mundo que tá ouvindo a gente se amarra. Música. Música. Quem não gosta, né? É verdade. E a gente vai, fazer uma viagem no tempo para entender como a música, que antes era um artigo de luxo, digamos assim, acabou virando algo, bem, grátis. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada sonora, a gente tem um livro sensacional. Como a música ficou grátis, do Steven Witt. Cara, esse livro é tipo um mapa da mina, sabe? Ele mostra tudo, os bastidores da indústria fonográfica, a criação do MP3, a pirataria, uma história cheia de reviravoltas. Uma verdadeira revolução. E a gente vai desvendar tudo aqui, nesse mergulho profundo no mundo da música digital. Pra começar, vamos voltar lá pros anos 90, a era de ouro dos CDs. Ah, CDs. Bons tempos. Era, né? Mas na real era meio carinho comprar um CD, né? Era um investimento, com certeza. Lembra daqueles encartes enormes, cheios de fotos e letras das músicas? Era um ritual abrir um CD novo. Mas e quando a gente queria ouvir as novidades? Tinha que ficar ligado na rádio, gravar em fita da cassete. Ou pedir emprestado pro amigo que tinha o CD, né? Verdade, aí chegou o MP3 e mudou tudo. Revolucionou o jeito que a gente consome música. Mas como essa tecnologia mágica surgiu? Quem teve essa ideia é genial. A história do MP3 Trends começa lá na Alemanha, no Instituto Fraunhofer, com um time de engenheiros liderados pelo Karl-Heinz Brandenburg. Karl-Heinz Brandenburg, cara que, inventou o futuro da música. E ele não estava sozinho nessa. Tinha o Eberhard Zwicker, um especialista em psicoacústica, que, aliás, é um negócio fascinante. Psicoacústica, que nome complicado. Me explica melhor essa parada. Basicamente, a psicoacústica estuda como o nosso cérebro processa o som, sabe? E o Zwicker descobriu que a gente não escuta todos os sons com a mesma intensidade. Se eu te num show, eu não escuto o barulho do ventilador. Exatamente. O nosso cérebro meio que ignora alguns sons, principalmente quando tem outros mais altos rolando ao mesmo tempo. Caramba, que doideira. E essa descoberta foi crucial para o desenvolvimento do MP3. Peraí, qual a relação entre o cérebro e o MP3? A equipe do Fraunhofer percebeu que podia usar essa característica da nossa audição para comprimir o áudio e diminuir o tamanho do arquivo, sem que a gente percebesse grande diferença na qualidade. Tipo mágica, diminuiu o arquivo sem perder a qualidade. Mas como? Eles desenvolveram um algoritmo que basicamente elimina os sons que o nosso cérebro não capta, sabe? Tipo uma faxina sonora. Sensacional. Isso significa que... Significa que dava para ter muito mais músicas no computador, compartilhar arquivos pela internet. Aí que a coisa começa a ficar interessante. E no livro, o Steven Witt conta uma história hilária sobre a dificuldade que eles tiveram para comprimir a introdução de Thomas Diner, da Suzanne Vega. Ah, essa música. Ela é a capela, né? Sem nenhum instrumento. Exato, e o algoritmo, no começo, tinha dificuldade em lidar com a voz humana sozinha. Mas no fim eles conseguiram, né? Conseguiram. Depois de muito trabalho, o MP3 estava pronto para conquistar o mundo. E como ele saiu dos laboratórios alemães e chegou nos nossos ouvidos? Bom, a equipe do Fraunhofer apresentou o MP3 pro MPEG, que é tipo um grupo que define os padrões para tecnologias de áudio e vídeo, sabe? Pessoa que decide como vai ser o DVD, o Blu-ray. Isso. É. E eles queriam que o MP3 virasse um padrão mundial. Faz sentido. Mas e a indústria fonográfica topou a ideia? No começo, não. Eles meio que ignoraram o MP3. As gravadoras estavam apostando todas as fichas no CD e no minidisc, lembra? Ah, minidisc. Uma tentativa frustrada de substituir o CD. Pois é. E pra piorar, o Fraunhofer teve uma ideia que deixou as gravadoras de cabelo em pé. Eles liberaram o codificador do MP3 de graça. De graça. Mas por quê? Era uma estratégia pra popularizar o MP3 e fazer com que todo mundo usasse. E essa jogada, digamos, ousada, deu certo. Deu muito certo. E pra entender como o MP3 se espalhou pelo mundo, a gente precisa conhecer um personagem fundamental. Dale Glover, um funcionário de uma fábrica de CDs. Dale Glover. Ele é tipo o paciente zero da música grátis. É por aí. A história dele é incrível. Mas pra saber como ele se meteu nessa, a gente vai ter que continuar essa conversa depois do intervalo. É isso aí. Fica ligado que a gente volta já já pra desvendar os mistérios da música grátis. O Dale Glover, cara, que figura. Ele era apaixonado por música, tecnologia, carros. E ele tinha um emprego dos sonhos pra quem curte música. Trabalhava numa fábrica de CDs. Que demais! Imagina ter acesso a todos aqueles lançamentos antes de todo mundo. Pois é, ele trabalhava na Polygram, lá na Carolina do Norte. E foi lá, no trabalho, que ele teve o primeiro contato com a pirataria. Sério. Como assim? Ele foi numa festa com os colegas de trabalho e, de repente, ouviu umas músicas que ele nunca tinha ouvido antes. Ah, entendi. Os caras estavam ouvindo uns CDs piratas. Isso, e ele ficou curioso, né? Queria saber como eles conseguiam aquelas músicas antes de todo mundo. É. Aí ele descobriu um mundo novo, a cena What Is.
tem. Era tipo uma comunidade online, sabe? É. Uma galera que curtia piratia sacras, jogos, filmes. Yeah. E música, claro. Tipo um clube secreto de piratas digitais. Mais ou menos isso. Eles tinham seus próprios códigos, suas regras, era um negócio bem organizado. E o Del Glover, com seu acesso VIP à fábrica de CDs, virou um membro importante da cena Juarez, né? Virou. Ele conseguiu os CDs mais esperados bem antes do lançamento oficial e compartilhava com a galera online. Caramba, ele era tipo o rei dos vazamentos. Era. E a indústria fonográfica, vendo tudo isso acontecer, começou a se desesperar. Imagina o pânico. As vendas de CDs despencando, a pirataria crescendo. E para tentar entender como a indústria reagiu a essa crise, a gente precisa conhecer o Doug Morris, um dos caras mais poderosos da música na época. Doug Morris, o chefão da Warner Music. Ele mesmo. E ele era tipo o cara que ditava as regras do jogo. Ele sabia o que ia fazer sucesso e quais artistas ia bombar. Um visionário. Total. Mas ele era da velha guarda, sabe? Acostumado com o sucesso do vinil do CD. E aí, como ele lidou com o surgimento do Napster? O Napster foi um pesadelo pra ele. Imagina, uma plataforma que permitia baixar qualquer música de graça sem pagar nada. Nossa, o Napster foi uma revolução. Foi! E o Doug Morris, junto com as outras gravadoras, tentou de tudo pra acabar com o Napster. E conseguiram? Conseguiram. O Napster foi fechado. Mas aí, pra desespero da indústria, surgiu o BitTorrent. BitTorrent, que nome estranho. Era uma tecnologia ainda mais poderosa que o Napster. Mais difícil de controlar. E aí, o que aconteceu? Aí surgiu o Oink's Pink Palace. Oink, que nome engraçado. Era um site, tipo, um fórum online, onde a galera compartilhava música usando o BitTorrent. Era tipo um paraíso pra quem curtia baixar a música. Tinha de tudo lá. Rock, pop, jazz, música clássica e tudo organizado, com qualidade. Mas e aí, o que aconteceu com o Oink? A polícia britânica fechou o site e prendeu o criador, o Alan Ellis. Caramba, que pena. Mas e o Del Glover? Ele continuava vazando CDs? Continuava. Ele estava no auge, enviando álbuns inteiros pra cena Juarez semanas antes do lançamento oficial. Ele é tipo um Robin Hood da música. Pode-se dizer que sim. Mas enquanto ele estava lá distribuindo música de graça, o Doug Morris estava tendo uma epifania. Epifania? Como assim? Ele percebeu que o futuro da música estava nos vídeos online. Nos vídeos online. Ele estava vendo o neto dele assistindo uns clipes no YouTube e pensou: peraí, o YouTube tá ganhando dinheiro com anúncios em cima da nossa música. E foi daí que surgiu a ideia da Vevo. Exatamente. E ele viu que era uma mina de ouro, né? A galera tava sedenta por vídeos musicais. E o Doug Morris, esperto como ele só, decidiu entrar nessa onda. Exatamente. Ele se juntou com a Sony Music e o Google e tchau, nasceu a Vevo. A Vevo, que virou um sucesso absoluto. A Vevo bombou. Mas enquanto o Doug Morris estava lá, construindo o futuro da música, o FBI estava no encalço do Del Glover e da turma do ERNS. Aí a casa caiu pro Del, né? A farra acabou. O FBI estava com uma força-tarefa especial para combater a pirataria, a Operação Faststick. E eles estavam de olho no ENS, já fazia um tempo, né? O ERNS era tipo a elite da pirataria musical. Eles vazavam tudo. E aí que entrou o Patrick Saunders, o famoso Cali. O Cali. O mentor do Del Glover, que no fim das contas... Era o informante do FBI. Isso. Ele entregou todo mundo. Que treiagem. Pois é. E com a ajuda do Cali, o FBI conseguiu invadir o apartamento do Del Glover. E levaram tudo. Computadores, CDs, DVDs. No livro, o Stephen Witt descreve a cena com detalhes. De cair o queixo. Era arquivo para tudo quanto é lado. Música, filme, software. O cara era o rei do download. Sem dúvida. Mas, infelizmente, o reinado dele chegou ao fim. E qual foi a sentença? Ele acabou fazendo um acordo com a justiça e foi condenado a 6 meses de prisão domiciliar. Ufa, pelo menos não foi pra cadeia. E o Cali? O que aconteceu com ele? O Adil Kassim, nome verdadeiro do Cali, também foi preso. Ele pegou 7 meses de prisão domiciliar. No fim das contas, a justiça prevaleceu. Mas a essa altura, a indústria fonográfica já estava em frangalhos, né? A pirataria deu um golpe duro nas gravadoras. Mas, por outro lado, forçou a indústria a se reinventar. O Doug Morris que o diga. Ele soube aproveitar a onda dos vídeos online e criou a Vevo. E hoje a gente tem acesso a milhões de músicas a um clique de distância graças aos serviços de streaming. É verdade. Mas e aí, no fim das contas, quem saiu ganhando nessa história toda? É difícil dizer. A pirataria teve seu lado negativo, mas também ajudou a moldar o mercado musical que a gente conhece hoje. Uma história complexa, cheia de reviravoltas. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante, a dica é: leia o livro Como a Música Ficou Grátis, do Stephen Witt. Vale a pena. É uma viagem incrível pela história da música digital. E não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, Livro do Dia, para não perder nenhuma análise, nenhuma discussão, nenhuma história incrível como essa que a gente acabou de te contar. A gente espera lá. Valeu!
Tchau.